Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 14. 1. Eram 15h45 quando Ralph atravessou a rua e transpôs a curta subida até o seu prédio. O cansaço recomeçava a assaltá-lo. Tinha a sensação de estar acordado há uns 3 séculos. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se melhor que nunca desde a morte de Caroline. Mais integrado, mais ele mesmo. Ou quem sabe é nisso que você gostaria de acreditar? Que uma pessoa não pode se sentir tão infeliz assim sem algum tipo de compensação? É uma bela ideia, Ralph, mas não é muito realista. Muito bem, pensou. Vai ver, estou um pouco confuso nesse instante. De fato estava. E também assustado, eufórico, desorientado e com um ligeiro tesão. Contudo, uma ideia transparecia nesse coquetel de emoções. Algo que precisava fazer antes de mais nada. Tinha que fazer as pazes com Bill. Se isto significava desculpar-se, não custava nada. Talvez um pedido de desculpas fosse a coisa certa. Afinal, Bill não procurara ele para dizer: "Puxa, companheiro, você está horrível. Me conta o que foi que houve." Não, ele que procurara Bill. Cheio de apreensões, é verdade. Mas isso não alterava o fato e... "Ah, Ralph, puxa vida, que é que vou fazer com você?" Era a voz risonha de Caroline, falando com a mesma clareza das primeiras semanas após sua morte, quando ele enfrentara um momento de maior tristeza discutindo tudo com ela mentalmente e, por vezes em voz alta, quando acontecia estar sozinho no apartamento. "Foi Bill quem explodiu, queridinho, e não você. Vejo que continua tão intransigente consigo mesmo quanto era quando eu estava viva. Acho que tem coisas que nunca mudam." Ralph sorriu brevemente. "Tudo bem. Talvez algumas coisas realmente nunca mudem. E talvez a discussão tenha sido mais culpa do Bill do que dele. A questão era se queria ou não cortar relações com Bill por causa de uma briga idiota e muita arrogância quanto a quem estaria certo ou errado. Ralph achava que não. E se isso significava um pedido de desculpas que Bill realmente não merecia, que haveria de tão ruim nisso? Que soubesse, não tirava pedaço e dizia as 4 sílabas de me desculpe. A Caroline, em sua mente, reagiu à sua ideia com muita incredulidade. "Não importa", disse-lhe ao entrar no caminho do prédio. "Estou fazendo isso por mim, não por ele. Nem por você, pensando bem." Admirou-se e achou graça em descobrir a sensação de culpa que esse último pensamento provocara, quase como se tivesse cometido um sacrilégio. Mas isso não tornava o pensamento menos verdadeiro. Apalpava o bolso em busca da chave, quando deparou com um bilhete espetado na porta. Ralph catou os óculos, mas deixara-os em casa, na mesa da cozinha. Inclinou-se para trás e apertou os olhos para ler a caligrafia esparramada de Bill. "Caro Ralph, Lois, Faye e outros. Pretendo passar a maior parte do dia no Derry Home. A sobrinha de Bob Porrush me ligou, dizendo que desta vez é quase certo." O coitado praticamente entregou os pontos. "O quarto 313 do Derry Home é o último lugar na Terra onde gostaria de estar num belo dia de outubro. Mas acho que é melhor acompanhar Bob até o fim. Ralph, me desculpe os maus momentos dessa manhã. Você me procurou pedindo ajuda e quase arranco sua cara com as minhas unhadas. Só posso dizer para me justificar que o problema de Bob arrasou os meus nervos. Acho que lhe devo um jantar. Isto é, se você ainda quiser comer em companhia de alguém como eu. Faye, por favor, por favor, por favor, pare de me encher com a droga do seu torneio de xadrez. Já prometi que vou participar. E costumo cumprir o que prometo. Adeus, mundo cruel. Bill." Ralph endireitou-se, sentindo alívio e gratidão. Se ao menos as outras coisas que andavam acontecendo com ele ultimamente pudessem se acertar com a mesma facilidade. Subiu ao seu apartamento, sacudiu a chaleira e ia enchê-la na pia quando o telefone tocou. Era John Leidecker. "Puxa, que bom que finalmente encontrei você", falou. "Já estava ficando um pouco preocupado, amigão." "Por quê?" Ralph perguntou. "Algum problema?" "Talvez sim, talvez não. Charlie Pickering pagou a fiança. Você me disse que isso não ia acontecer." "Me enganei, está bem?" Leidecker respondeu visivelmente irritado. "E esse não foi o meu único engano. Disse que o juiz provavelmente fixaria a fiança por volta dos $40.000, mas não sabia que o juiz sorteado para o caso Pickering ia ser o juiz Stedman, que todo mundo sabe que nem ao menos acredita em insanidade. Stedman fixou a fiança em 80 mil.
O defensor nomeado pelo tribunal reclamou pra caramba, mas não adiantou nada. Ralph baixou os olhos e viu que ainda estava segurando a chaleira. Colocou-a em cima da mesa. E ainda assim ele conseguiu pagar? Conseguiu. Lembra-se de que eu disse que o Ed o descartaria como quem se livra de uma faca que a lâmina partiu? Lembro. Bem, registre mais esse furo de John Leidecker. Ed entrou pelo fórum hoje de manhã, às 11 horas, com uma maleta cheia de dinheiro. 80 mil dólares? Ralph perguntou. Eu disse uma maleta e não um envelope, retrucou Leidecker. Não são 8, são 80 mil. Os caras no tribunal continuam no maior alvoroço até agora. Pô, e vão continuar assim até depois do Natal. Ralph tentou imaginar Ed de Pinot metido numa daquelas suéteres velhas e largas e calças de cotelê surradas, seu uniforme de cientista maluco, como Caroline costumava dizer, sacando maços de notas de 20 e de 50 da maleta, mas não conseguiu. Pensei que você tivesse dito que 10% da fiança eram suficientes para garantir a soltura. E se você puder empenhar outra coisa, uma casa, um terreno, por exemplo, cujo valor somado ao dinheiro vivo quase complete o total da fiança. Aparentemente, Ed não pôde fazer isso, mas tinha uma reserva para emergências guardada no colchão. Ou isso, ou então ofereceu à fada do dente uma tremenda chupada. Ralph lembrou-se da carta que recebera de Ellen uma semana após deixar o hospital e se mudar para High Ride. Ela mencionara um cheque que recebera de Ed, 750 dólares. Isso parece indicar que ele compreende suas responsabilidades, ela escrevera. Ralph se perguntou se Ellen ainda pensaria o mesmo se soubesse que Ed entrara no fórum de Derry com dinheiro suficiente para sustentar generosamente a filha durante os primeiros 15 anos de sua vida e o depositara para libertar um maluco que gostava de brincar com facas e coquetéis Molotov. Onde será que ele arranjou o dinheiro? Perguntou a Leidecker. Não sei. E ele não é obrigado a declarar? Não. Vivemos num país livre. Pelo que sei, ele comentou alguma coisa sobre uma venda de ações. Ralph pensou nos bons tempos. Os bons tempos antes de Caroline adoecer e morrer e Ed ficar desequilibrado. Pensou nas refeições que os 4 faziam juntos mais ou menos a cada 15 dias. Pizza para a viagem na casa dos de Pinot, ou talvez o empadão de galinha de Caroline na cozinha dos Roberts. E lembrou-se de Ed prometer certa vez que ia levar todo mundo para comer um filé de primeira no Red Lion de Bangor, quando suas ações valorizassem. Vamos mesmo, Ellen comentara, sorrindo carinhosamente para Ed. Estava grávida, a barriga começava a arredondar e ela parecia ter 14 anos, com os cabelos puxados para trás num rabo de cavalo e uma bata xadrez que ainda era demasiado grande. Quais as que você acha que vão subir primeiro, Ed? As 2.000 das geleias de cotovelo ou as 6.000 das almôndegas azedas? Ele rosnara para ela. Um rosnado que fez todos rirem porque Ed de Pinot não tinha um pingo de maldade no corpo. Qualquer um que o conhecesse há mais de 2 semanas sabia que era incapaz de fazer mal a uma mosca. Só que talvez Ellen soubesse que não era assim. Mesmo há tanto tempo, ela com certeza já sabia que não era bem assim, com ou sem olhar carinhoso. Ralph? Leidecker chamou. Você ainda está aí? Ed não tinha ações. Ralph falou. Ora essa, ele era apenas um químico. E o pai era capataz em um engarrafador em algum lugar absurdo desses como Plaster Rock, Pensilvânia. Um cara sem grana. Bem, ele arranjou em algum lugar. E estaria mentindo se dissesse que gostei. Acha que foi com os outros amigos da vida? Não, acho que não. Primeiro, não estamos falando de gente rica. A maioria das pessoas que pertencem aos amigos são operários, heróis de macacão. Dão o que podem. Mas isso tudo? Não. Suponho que poderiam ter reunido um número suficiente de títulos de propriedade para soltar Pickering. Mas não foi o que fizeram. A maioria não faria isso, mesmo que Ed tivesse pedido. Para eles, agora Ed é praticamente persona non grata. E imagino que devem estar desejando que nunca tivessem ouvido falar em Charlie Pickering. Dan Dalton reassumiu a liderança dos amigos da vida, e para muitos deles isso é um alívio. Ed, Charlie mais uns 2, um cara chamado Frank Felt e uma mulher chamada Sandra McKay parecem estar operando por conta própria agora. Não sei nada a respeito de Felton, e ele nunca usou camisa de força, mas a McKay já excursionou pelas mesmas instituições famosas que Charlie. E ela é inconfundível. Pele macilenta, muitas espinhas, lente dos óculos tão grossas que fazem os olhos parecerem ovos pochê, e pesa uns 130 quilos. Você está brincando? Não.
Ela tem preferência por calças de lycra da Kmart e, em geral, anda em companhia de vários birutas excêntricos e aluados. Costuma usar uma camiseta larga com os dizeres fábricas de bebê no peito. Dizem que deu à luz a 15 filhos. Na verdade, nunca teve nenhum e provavelmente nem pode ter. Por que está me contando tudo isso? Porque quero que você fique de sobreaviso com esses personagens, disse Leidecker. Falava pacientemente, como se Ralph fosse criança. Eles podem ser perigosos. Charlie é, e isso você já sabe sem eu precisar dizer. E Charlie está solto. Onde Ed arranjou dinheiro para tirá-lo da cadeia é secundário. Arranjou e é só o que interessa. Não ficaria nem um pouco surpreso se ele saísse procurando você outra vez. Ele ou Ed, ou os outros. E Ellen e Natalie? Estão com amigos. Amigos muito atentos para o perigo que representam maridinhos de parafuso frouxo. Falei com Mike Hanlon e ele também vai ficar de olho nela. A biblioteca está sendo bem vigiada pelos nossos homens. Acho que, no momento, Ellen não corre nenhum perigo real. Ela continua em High Ride, mas estamos tomando todas as precauções. Obrigado, John. Agradeço a atenção e agradeço o telefonema. Agradeço que você agradeça a atenção, mas ainda não terminei. Você precisa lembrar de quem recebeu um telefonema de Ed, quem foi ameaçado, meu amigo. Não foi Ellen, foi você. Ele não parece estar muito preocupado com Ellen, mas você continua na cabeça dele, Ralph. Perguntei ao chefe Johnson se podia destacar um homem. Chris Neal seria minha escolha, para vigiar você, pelo menos até que a vaca de aluguel do Omanquer tenha chegado e partido. Ele não autorizou. Tem coisa demais acontecendo essa semana, disse, mas pelo jeitão da resposta, se o pedido partisse de você, ele mandaria alguém protegê-lo. O que me diz? Proteção policial, pensou Ralph. É o nome que dão a isso nos seriados policiais de TV, e é disso que ele está falando. Proteção policial. Tentou examinar a ideia, mas outras tantas interferiram. Dançaram em sua cabeça como absurdas ameixas secas. Chapéus, doutores, aventais brancos, latas de aerosol. Para não falar em facas, bisturis e tesouras vislumbradas através das lentes empoeiradas de velhos binóculos. Cada coisa que faço-a depressa para poder fazer mais outra, Ralph pensou. E na sequência desse pensamento, é longa a viagem de volta ao paraíso, querido. Portanto, não esquente com ninharias. Não, respondeu. Quê? Ralph fechou os olhos e viu-se pegando este mesmo fone para cancelar a consulta com o espetador de agulhas. Era a mesma coisa se repetindo, não era? Era. Poderia receber proteção policial contra os Pickering, as McKays e os Felton. Mas não era assim que as coisas deviam se passar. Sabia disso e sentiu-o em cada batida de seu coração, em cada pulsar das veias. Você me ouviu. Não quero proteção policial. Pelo amor de Deus, por que não? Porque posso me cuidar sozinho. Respondeu Ralph e fez uma careta diante da solenidade absurda de tal sentimento que ouvira da boca de Joe Wayne em incontáveis filmes de faroeste. Ralph, detesto ter que lhe dar esta notícia, mas você está velho. Você teve sorte num domingo, mas talvez não tenha tanta sorte da próxima vez. Não foi apenas sorte, Ralph pensou. Tenho amigos bem colocados, ou talvez devesse dizer entidades bem colocadas. Vou ficar bem, falou. Leidecker suspirou. Se você mudar de ideia, me telefona, sim? Telefono. E se viu o Pickering ou a gorda com lentes de fundo de garrafa e cabelos louros bem crespo num pedaço, telefono para você. Ralph, por favor, pense bem. Só estou falando de um cara estacionado na rua. O feito não pode ser desfeito, disse Ralph. Hein? Disse que agradeço, mas dispenso. Depois a gente conversa. Lentamente, Ralph repôs o fone no gancho. Era bem provável que John estivesse certo, pensou. Provavelmente ele é que estava doido. No entanto, nunca se sentira tão completamente são na vida. Cansado. Falou para a cozinha vazia e ensolarada. Mas são. Fez uma pausa e acrescentou. E talvez em vias de me apaixonar. O pensamento fez sorrir. E ainda sorria quando finalmente pôs a chaleira no fogo. 2. Estava na segunda xícara de chá quando se lembrou de que Bill lhe dissera no bilhete que estava lhe devendo um jantar. Num impulso, decidiu convidar Bill para se encontrarem no Daybreak Sundown e fazer uma ceiazinha. Poderiam reatar a amizade. Acho que temos de reatar mesmo, pensou, porque o taradinho pegou o chapéu dele e tenho quase certeza de que isso significa que ele está em apuros. Bem,
A hora é essa. Apanhou o fone e discou um número que não teve dificuldade em lembrar. 941-5000. O número do hospital Derry Home. 3. A recepcionista do hospital transferiu para o quarto 313. A mulher sensivelmente cansada que atendeu a ligação era Denise Porrust, sobrinha do moribundo. 4 outros professores do que chamou de os dias de glória do titio tinham aparecido por volta de 1 hora, e Bill propusera almoçarem juntos. Ralph até sabia como seu inquilino do andar de baixo teria feito a proposta. Antes tarde do que nunca. Era uma de suas máximas favoritas. Quando Ralph perguntou se achava que Bill ia demorar, ela respondeu afirmativamente. Ele tem sido tão amigo. Não sei o que teria feito sem ele, Sr. Robbins. Roberts, corrigiu. Bill faz o Sr. Porrust parecer um homem extraordinário. Todos acham isso. Mas naturalmente as contas não vão ser enviadas para o seu fã-clube, não é mesmo? Não. Ralph respondeu pouco à vontade. Imagino que não. O bilhete de Bill dizia que seu tio está muito fraco. Está. O médico disse que ele provavelmente não verá o fim do dia, muito menos à noite. Mas já ouvi essa conversa antes. Deus me perdoe, mas às vezes me parece que o tio Bob é um daqueles anúncios da Publishers Cleaner House. Está sempre prometendo que não vão cumprir. Acho que isso deve parecer horrível, mas estou cansada demais para me importar. Eles desligaram os aparelhos de sustentação hoje de manhã. Não poderia assumir a responsabilidade sozinha, mas liguei para o Bill e ele disse que era o que o meu tio teria querido. Está na hora de Bob explorar outro mundo, falou. Este ele já mapeou à perfeição. Não é poético, Sr. Robbins? O nome é Robert, Sra. Porrust. Será que podia dizer ao Bill que Ralph Roberts ligou e que gostaria que ele retornasse ali? Então desligamos os aparelhos e me preparei. Me enchi de coragem, como vocês diriam, mas ele não morreu. Não consigo entender. Ele está pronto. Eu estou pronta. O trabalho de sua vida está pronto. Então por que ele não morre? Não sei. A morte é muito idiota. Ela continuou, naquela voz queixosa e antipática que somente os muito cansados e os profundamente abatidos parecem usar. Se um obstetra demorasse tanto para cortar o cordão umbilical de um bebê, seria despedido por incompetência. A mente de Ralph ultimamente dera para vagar, mas desta vez voltou instantaneamente. Que foi que a senhora disse? Perdão? Ela pareceu assustada, como se sua própria mente estivesse vagando. A senhora disse alguma coisa sobre cortar o cordão. Não quis dizer nada, retorquiu. Aquele tom queixoso se tornara mais forte. Só que não era queixa, Ralph percebeu. Era um choramingo medroso. Havia alguma coisa errada. Seus batimentos cardíacos subitamente se aceleraram. Não quis dizer nada mesmo. Ela insistiu e, de repente, o fone que Ralph segurava adquiriu uma tonalidade azul sinistra e profunda. Ela anda pensando em matá-lo, e não é um pensamento ocioso. Ela anda pensando em cobrir o rosto dele com o travesseiro e sufocá-lo. Não demoraria nada, pensa. Um ato de misericórdia, pensa. Enfim terminou, pensa. Ralph afastou o telefone do ouvido. Uma luz azul, fria como o céu de fevereiro, saiu dos orifícios do fone em raios de espessura de um risco de lápis. O homicídio é azul, Ralph pensou, afastando o fone do ouvido e vendo com os olhos descrentes e arregalados os raios azuis começarem a se dobrar e a deslizar para o chão. Ele ouvia muito indistintamente a voz ansiosa e grasnida de Denise Porrust. Não é coisa que eu quisesse jamais saber, mas acho que agora sei. O homicídio é azul. Ele tornou a aproximar o bocal do rosto, inclinando-o de maneira a manter longe aquela aura carregada de pingentes gelados. Teve medo de que, se chegasse o fone muito perto do ouvido, o desespero furioso e gélido da moça pudesse ensurdecê-lo. Diga a Bill que Ralph ligou, falou, Roberts e não Robbins, e desligou sem esperar a resposta. Os raios azuis desprenderam-se do fone e rolaram para o chão. Ralph mais uma vez lembrou-se de pingentes de gelo. Desta vez, do jeito como caem em fileiras certinhas quando se passa a mão enluvada sob o beiral do telhado em um dia mais quente de inverno. Eles desapareceram antes de bater no linóleo. Ralph olhou a toda volta. Nada na cozinha brilhava, tremeluzia, vibrava. As auras tinham desaparecido. Começou a suspirar de alívio quando ouviu o carburador de um carro soltar uma descarga explosiva na Avenida Harris. No apartamento vazio do segundo andar, Ralph Roberts gritou. 4. Ele não queria mais chá,
mas continuava com sede. Encontrou metade de uma Diet Pepsi, choca mais líquida, no fundo da geladeira. Despejou-a num copo de plástico com o logotipo do mercadinho já desbotado e levou-o para fora. Não aguentava mais ficar no apartamento que parecia cheirar a vigília infeliz. Principalmente depois do que acontecera com o telefone. O dia se tornara ainda mais belo, se é que era possível. Um vento cortante e suave começara a soprar, deslocando rolos de luz e sombra pelo oeste de Derry, penteando as folhas das árvores. Estas, o vento afugentava pelas calçadas em redemoinhos laranja, amarelos e vermelhos. Ralph virou para a esquerda, não porque tivesse qualquer desejo consciente de voltar à área de piqueniques junto ao aeroporto, mas apenas para pegar o vento pelas costas. Contudo, viu-se entrando na pequena clareira uns 10 minutos mais tarde. Desta vez estava vazia, o que não o surpreendeu. Não havia friagem no vento que se erguera, nada que fizesse os velhotes correrem para dentro de casa, mas não era nada fácil manter as cartas em cima da mesa ou as peças num tabuleiro de xadrez enquanto o vento travesso tentava derrubá-las a toda a hora. Quando Ralph se aproximou da mesinha de cavalete onde Feixe em geral recebia sua corte, também não se surpreendeu ao encontrar um bilhete preso com uma pedra e teve uma boa noção do seu conteúdo mesmo antes de pousar o copo plástico e apanhar o papel. 2 caminhos, 2 aparições do Dr. Careca com o bisturi, 2 pessoas idosas sofrendo de insônia e tendo visões vivamente coloridas, 2 bilhetes. Era como Noé embarcando os animais na arca, não um a um, mas aos pares. E será que vai cair outro temporal? Bem, o que é que você acha, meu caro? Ele não sabia o que achar, mas o bilhete de Bill foi uma espécie de obituário em andamento, e Ralph não alimentava a menor dúvida de que o de Fay fosse igual. A sensação de ser sempre empurrado para diante, sem esforço nem hesitação, era simplesmente demasiado forte para alimentar dúvidas. Era como acordar em um palco desconhecido e se ver representando, aos tropeços, o texto de um drama que não se lembrava de ter ensaiado, ou distinguir um padrão coerente no que até aquele momento lhe parecera completamente absurdo, ou descobrir... Descobrir o quê? Mais uma cidade secreta, é isso, murmurou. A Derry das Auras. Inclinou-se sobre o bilhete de Fay e leu-o enquanto o vento brincava caprichosamente com seus cabelos ralos. 5. Aconselhamos a quem quiser prestar as últimas homenagens a Jimmy Vandermeer que o faça impreterivelmente até amanhã. O padre Coffin passou por minha casa hoje ao meio-dia e me avisou que o coitado está sucumbindo rapidamente. Mas ele pode receber visitas e está na UTI do Derry Home, quarto 315. Fay. PS. Lembre-se de que o tempo é curto. Ralph leu o bilhete 2 vezes e recolocou-o na mesa com a pedra em cima para que não voasse até o próximo coroa aparecer. Ficou ali parado com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa, espiando a pista 3 por debaixo das sobrancelhas espessas e emaranhadas. Uma folha seca, laranja como as abóboras do Dia das Bruxas, que em breve iriam decorar a avenida, rolou do profundo azul do céu e caiu sobre seus cabelos finos. Ralph afastou-a distraidamente e pensou em 2 quartos de hospital no andar da UTI do Derry Home, 2 quartos lado a lado. Bob Porruche em um, Jimmy V no outro. E no quarto seguinte do corredor, o de número 317, o quarto em que sua mulher morrera. Isto não é coincidência, falou baixinho. Mas o que era? Vultos na névoa? Uma cidade secreta? Frases evocativas, as duas, mas não respondiam pergunta alguma. Ralph sentou-se na mesa de piquenique ao lado daquela em que Fay deixara o bilhete, tirou os sapatos e cruzou as pernas. Parecia um Buda em versão de Winslow Home, meditando com as mãos pousadas nos joelhos, cuidadosamente repassando suas impressões sobre os doutores número 1 e número 2 e em seguida comparando-as com as que tivera do doutor número 3. Primeira impressão. Todos os 3 doutores lembravam alienígenas de tabloides como Inside View, desenhos em que sempre vinha ressalva criações artísticas. Ralph sabia que esses misteriosos visitantes do espaço, carecas e de olhos escuros, datavam de muitos anos. Havia gente que declarava ter tido contato com esses nanicos carecas, os chamados doutorizinhos, há muito tempo. Talvez o mesmo tempo em que as pessoas vinham relatando o aparecimento de OVNIs. Ralph tinha plena certeza de que lera no mínimo uma história dessas em 1960. Muito bem. Então digamos que haja um bom número desses caras por aqui. Ralph disse a uma andorinha que acabara de pousar no latão de lixo da área de piqueniques. Não os 3 doutores, mas 3 centenas deles. Ou 3 milhares.
Lois e eu não somos as únicas pessoas que os vimos, E a maioria das pessoas que relataram tais encontros não tinham também mencionado objetos pontiagudos? Tinham, mas não tesouras nem bisturis, não que Ralph se lembrasse. A maioria das pessoas que alegavam ter sido sequestrada pelos doutorizinhos falavam de sondas, não era? A andorinha voou. Ralph nem percebeu. Pensava nos doutorizinhos carecas que tinham visitado Maylocker na noite de sua morte. Que mais sabia sobre eles? Que mais vira? Vestiam compridos aventais brancos, como aqueles usados por médicos nos seriados de TV dos anos 50 e 60, como aqueles que os farmacêuticos ainda usam. Só que os aventais deles, ao contrário daquele do doutor número 3, eram limpos. O número 3 andava exibindo o bisturi enferrujado. Se havia ferrugem na tesoura que o doutor número 1 segurava na mão direita, Ralph não reparara, nem mesmo depois de ter mirado os binóculos nele. E havia outra coisa, provavelmente sem importância, mas achava que chamava a atenção. O doutor que exibia a tesoura era destro, pelo menos a julgar pela maneira como segurava a arma. O doutor que brandia o bisturi era canhoto. Não, provavelmente não era importante, mas era alguma coisa. Outros daqueles vultos na névoa, embora pequeno, que o incomodava do mesmo jeito. Alguma coisa sobre a dicotomia esquerda e direita. Tome a esquerda e chegará à direita. Ralph murmurou, repetindo o bordão de alguma piada que já não lembrava mais. Tome a direita e chegará à esquerda. Deixa pra lá. Quem mais sabia sobre os médicos? Bem, estavam cercados por auras, naturalmente. Um belo auriverde por sinal. E tinham deixado, pegadas do homem branco, passos de dança como nos diagramas de Arthur Murray ao passar. E embora suas feições tivessem parecido a Ralph absolutamente anônimas, suas auras transmitiam sensações de poder e sobriedade e dignidade, droga, disse Ralph. O vento soprou nova rajada e mais folhas soltaram-se das árvores. A uns 45 metros da área de piqueniques, não muito longe da velha ferrovia, uma árvore retorcida e meio desenraizada parecia se alongar na direção de Ralph, esticando ramos que realmente lembravam um pouco mãos em garras. De repente ocorreu a Ralph que vira muita coisa naquela noite para um cara velho que supostamente estaria no limiar da última fase da vida de um homem. A que Shakespeare e Bill McGovern chamavam a fase do bufão da comédia dell'arte. E nada disso, nadinha, sugeria perigo ou más intenções. Que Ralph tivesse inferido más intenções não surpreendia muito. Tratava-se de visitantes estranhos fisicamente. Observara-os saindo da casa de uma mulher doente numa hora da noite em que visitas raramente comparecem. Vira-os apenas alguns minutos após um pesadelo de proporções épicas. Agora, no entanto, relembrando o que vira, ocorriam-lhe outros detalhes. A maneira com que pararam na varanda da Sra. Locker, por exemplo, como se tivessem todo o direito de estar ali. A sensação que transmitiram de serem dois amigos entretidos num bate-papo antes de seguir cada um o seu caminho. Dois velhos colegas conversando mais um pouquinho antes de voltar para casa após uma longa noite de trabalho. Essa foi a impressão que teve, é verdade, mas não quer dizer que possa confiar nela, Ralph. Mas ele achava que podia confiar. Velhos amigos, colegas de longa data, encerrando o trabalho da noite. Maylocker fora a sua última parada. Muito bem. Então os doutores número 1 e número 2 diferiam do terceiro como o dia da noite. Os dois eram limpos e ele sujo. Possuíam auras, mas ele não possuía nenhuma. Pelo menos nenhuma que Ralph pudesse perceber. Carregava uma tesoura e ele um bisturi. Os dois tinham a aparência sã e sóbria de quaisquer dois cidadãos idosos e respeitados da cidade, enquanto o número 3 parecia mais doido que um rato de mictório. Uma coisa, porém, ficava muito clara, não? Seus chapinhas são seres sobrenaturais e, além de Lois, a única pessoa que parece saber de sua presença é Ed de Pinot. Quer apostar quantas horas de sono Ed anda dormindo ultimamente? Não, Ralph respondeu. Tirou as mãos dos joelhos e ergueu-as diante dos olhos. Elas tremiam ligeiramente. Ed mencionara doutorizinhos carecas, e havia doutorizinhos carecas. Seria aos doutores que se referia quando falara dos centuriões? Ralph não sabia. Quase tinha esperanças de que fosse, porque a palavra centuriões começara a suscitar uma imagem muito mais terrível em sua mente cada vez que surgia. Os espectros do anel da trilogia fantástica de Tolkien. Vultos encapuzados que montavam cavalos esqueléticos de olhos vermelhos, atacando um pequeno grupo de hobbits amedrontados do lado de fora da taverna Principonia em Bree.
Pensar em hobbits levou-o a pensar em luz, e o tremor de suas mãos aumentou. Caroline. É longa a viagem de volta ao paraíso, querido. Portanto, não esquente com ninharias. Lois. Na minha família, quem morre aos 80 morre jovem. Joey Weiser. O legista acaba registrando como causa da morte suicídio em vez de insônia. Bill. Ele se especializou na Guerra de Secessão e agora nem sequer sabe o que é uma guerra civil, muito menos quem ganhou a nossa. Denise Porruche. A morte é muito idiota. Se um obstetra demorasse tanto tempo para cortar o cordão umbilical de um bebê... Foi como se alguém tivesse repentinamente acendido um potente holofote no interior de sua cabeça e Ralph soltou um grito da ensolarada tarde de outono. Nem mesmo um 727 da Delta, que se aproximava para pousar na pista 3, conseguiu abafar inteiramente aquele grito. 6. Ele passou o resto da tarde sentado na varanda do prédio que dividia com McGovern, esperando impacientemente que Lois voltasse do jogo. Poderia ter tentado mais uma vez encontrar McGovern no hospital, mas não o fez. A necessidade de falar com McGovern passara. Ralph ainda não entendia tudo, mas achava que entendia muito mais do que antes e, se a repentina intuição na área de piqueniques tivesse algum valor, contar a McGovern o que acontecera com seu Panamá não serviria absolutamente para nada, mesmo que Bill lhe desse crédito. Tenho que recuperar o chapéu, Ralph pensou, e tenho que recuperar os brincos de Lois também. Foram uma tarde e um anoitecer surpreendentes. Por um lado, nada acontecera. Por outro, tudo acontecera. O mundo das auras veio e foi à sua volta com uma magnífica progressão de sombras de nuvens pelo oeste da cidade. Ralph sentou-se e contemplou, embevecido, interrompendo-se apenas para comer alguma coisa e dar uma chegada ao banheiro. Viu a velha senhora Bennigan parada na varanda, com seu casaco vermelho vivo apoiada no andador, examinando suas flores de outono. Viu a aura que a envolvia, rosa limpo e saudável de um bebê que acabou de tomar banho, e fez votos de que a senhora B não tivesse um bando de parentes esperando que morresse. Viu um rapaz que não teria mais de 20 anos dançando do outro lado da rua rumo ao mercadinho. Era a imagem da saúde com seus jeans desbotados e a camiseta sem mangas de um time de beisebol. Mas Ralph viu também um saco mortuário agarrado nele como uma mancha de óleo, e o fio de balão que se erguia do alto de sua cabeça parecia um puxador de cortina roto numa casa mal assombrada. Não viu doutorizinhos carecas, mas, pouco depois das 17h30, observou um assustador facho de luz roxa irromper da tampa de um bueiro no meio da Avenida Harris. Subiu para o céu como um efeito especial, num épico bíblico de Cecil B. DeMille, durante uns 3 minutos talvez, depois simplesmente se apagou. Viu também um enorme pássaro que lembrava um gavião pré-histórico planar entre as chaminés da velha fábrica de laticínios, pouco adiante na rua Howard, e ondas de ar quente azuis e vermelhas que se alternavam sobre o Parque Strawford em longas e preguiçosas estrias. Quando o treino de futebol na escola primária Fairmont terminou às 17h45, uns 12 garotos entraram como um enxame no estacionamento do mercadinho, onde comprariam toneladas de balas e doces pré-jantar e fardos de figurinha. Figurinhas de futebol, nessa altura do ano, calculou Ralph. 2 deles pararam para discutir alguma coisa, e suas auras, uma verde e outra de um laranja escuro vibrante, se intensificaram, encolheram e começaram a refugir como espirais ascendentes de fios vermelhos. Cuidado! Ralph gritou mentalmente para o menino na capa de luz laranja, um momento antes de um menino verde atirar os livros da escola no chão e socar o outro na boca. Os 2 se atracaram, rodaram numa dança desajeitada e agressiva e rolaram pela calçada. Uma roda de garotos que gritavam e tossiam formou-se à sua volta. Uma cúpula púrpura, semelhante a uma nuvem de tempestade, começou a se formar ao redor do local da luta. Ralph achou essa forma, que circulava num movimento lento e contrário aos ponteiros do relógio, ao mesmo tempo terrível e bela, e pôs-se a imaginar que aspecto teria a aura sobre uma batalha de grandes proporções. Concluiu que aquela era uma pergunta cuja resposta ele não queria realmente saber. No momento em que o menino laranja montou no menino verde e começou a socá-lo com vontade, Sue saiu do mercadinho e gritou que parassem de brigar no maldito estacionamento. O menino laranja desmontou relutante. Os combatentes se puseram de pé, entreolhando-se mal-humorados. Então o menino verde, tentando parecer superior, virou as costas e entrou na loja. Apenas o olhar rápido por cima do ombro para se certificar de que o oponente não vinha em seu encalço estragou o efeito.
Uma parte dos espectadores acompanhou o menino verde ao mercadinho em busca dos suprimentos pós-treino. A outra se amontoou em torno do menino laranja para cumprimentá-lo. No alto, invisível, o cogumelo púrpura e virulento desfazia-se como uma nuvem ao encontrar um vento forte. Os pedaços se esgarçaram, se desagregaram e desapareceram. A rua é um mafuá de energia, pensou Ralph. A energia desperdiçada por esses dois meninos durante os 90 segundos em que se atracaram pareceu-lhe suficiente para iluminar Derry por uma semana. E se uma pessoa pudesse captar que os espectadores geraram, a energia contida naquele cogumelo nebuloso provavelmente poderia iluminar o estado do Maine inteiro durante um mês. Pode imaginar como seria entrar no mundo das aulas na Times Square, faltando 2 minutos para meia-noite na véspera do Ano Novo? Ele não podia nem queria. Suspeitava que vislumbrara o bordo de ataque de uma força tão gigantesca e tão vital que fazia as armas nucleares criadas desde 1945 parecerem ter a potência de pistolas de espoleta disparadas contra uma lata de pêssegos vazia. Força suficiente para destruir o universo, talvez, ou criar um novo. 7. Ralph subiu ao apartamento. Despejou uma lata de feijão em uma panela e algumas salsichas em outra, e ficou andando de um lado para o outro, estalando os dedos e ocasionalmente passando-os pelos cabelos, enquanto esperava que o jantar improvisado de solteiro ficasse pronto. O cansaço que penetrava até os seus ossos e o sobrecarregava como pesos invisíveis desde o meio do verão, pelo menos por hora, desaparecera por completo. Sentia-se tomado por uma energia absurda e estranha, absolutamente repleto. Supunha que era por isso que as pessoas gostavam de benzendrina e cocaína, só que tinha a impressão de que o seu barato era muito melhor, pois, quando terminasse, não deixaria saqueado e maltratado, mais consumido do que consumidor. Ralph Roberts, inconsciente de que os cabelos por que passara os dedos tinham se engrossado e que fios escuros se tornavam visíveis pela primeira vez em 5 anos, saiu dançando pelo apartamento na ponta dos pés, primeiro cantarolando com a boca fechada, depois cantando um velho rock do início dos 1960. Ei, linda abelha, você não pode sentar. Você tem que bater, bater, escorregar, virar tudo. O feijão começou a borbulhar numa panela. As salsichas ferveram na outra. Só que pareciam a Ralph estarem dançando ao ritmo da velha canção dos Dovers. Ainda cantando a plenos pulmões, Ralph picou as salsichas dentro do feijão, acrescentou uns 250 gramas de ketchup e um pouco de chile, misturou tudo vigorosamente e dirigiu-se para a porta. Levava o jantar ainda na panela numa mão. Desceu as escadas correndo, com a agilidade de um garoto que está atrasado para o primeiro dia de escola. Tirou uma velha suéter larga de tricô, era de Megoven, mas e daí, do armário da entrada e saiu de novo para a varanda. As auras tinham desaparecido, mas Ralph não desanimou. No momento estava mais interessado no cheiro da comida. Não se lembrava da última vez em que se sentira tão faminto quanto agora. Sentou-se num degrau mais alto com as coxas compridas e joelhos ossudos espetados para os lados e começou a comer. As primeiras garfadas queimaram seus lábios e bocas, mas isso não o deteve. Ralph comeu ainda mais depressa, praticamente engolindo sem mastigar. Parou quando já consumira metade da panela de feijões e salsichas. O animal em sua barriga não voltara a adormecer, ainda não, mas sossegara um pouquinho. Ralph arrotou-se em constrangimento e contemplou a Avenida Harris com uma sensação de contentamento que não conhecia há anos. Nas atuais circunstâncias, aquela sensação não fazia o menor sentido, mas isso não a alterava em nada. Quando tinha sido a última vez em que se sentira tão bem? Talvez na manhã em que acordara naquele curral, em algum lugar entre Derry, Maine e Poughkeepsie, Nova York, admirado com os raios conflitantes de luz, pareciam milhares, que cruzavam o lugar morno e cheiroso em que se encontrava deitado. Ou talvez nunca. Ou talvez nunca. Ele observou a Sra. Perrine subir a rua, provavelmente voltando de um lugar seguro, uma combinação de sopão dos pobres e abrigos para os sem-teto junto ao canal. Ralph mais uma vez se viu fascinado pelo andar deslizante e incomum que ela conseguia sem auxílio da bengala e aparentemente sem mexer os quadris para os lados. Seus cabelos, ainda mais escuros que grisalhos, estavam agora presos, ou talvez contidos fosse a palavra certa, pela rede que usara quando servira o jantar. Meias grossas contra varizes, da cor de algodão doce, emergiam de seus impecáveis tênis brancos de enfermeira. Não que Ralph pudesse ver muita coisa das meias ou das pernas que elas cobriam. Esta noite,
A senhora Perrine usava um sobretudo masculino de lã, que chegava quase aos tornozelos. Ela parecia depender quase inteiramente das coxas para se deslocar. Sinal de algum problema crônico na coluna, adivinhou Ralph. E este jeito de se locomover, somado ao sobretudo, emprestava a Esther Perrine um ar um tanto surreal. Parecia a rainha preta em um tabuleiro de xadrez. Uma peça que ora era conduzida por uma mão invisível, ora deslocava-se sozinha. Ao se aproximar do lugar em que Ralph se sentara, ainda vestindo a camisa rasgada e de quebra, ainda comendo o jantar diretamente da panela, as auras começaram a voltar ao mundo de mansinho. As lâmpadas da rua já estavam acesas, e agora Ralph via delicados arcos azul arroxeados sobre cada uma. Via também uma névoa vermelha pairando sobre uns telhados, amarela sobre outros e cereja claro sobre outros ainda. No leste, onde a noite agora ia se adensando, o horizonte estava salpicado de pontinhos verde claros. Mais perto, ele observou a aura da senhora Perrine ganhar vida ao seu redor, aquele cinzento sério que lhe lembrava o uniforme de cadete da academia militar. Alguns pontos escuros, como botões fantasmas, refugiam acima de seu busto. Ralph presumia que houvesse um busto escondido em algum lugar debaixo do sobretudo. Não tinha certeza, mas achava que os pontos eram um sinal de iminente má saúde. Boa noite, senhora Perrine, cumprimentou educadamente, observando as palavras passarem diante de seus olhos sob a forma de flocos de neve. Ela lhe lançou um olhar penetrante, piscando os olhos para cima e para baixo, parecendo ao mesmo tempo medi-lo e desprezá-lo num só movimento. Vejo que ainda está usando a mesma camisa, Roberts, comentou. O que não comentou, mas Ralph tinha certeza de que pensara foi. Também vejo que está sentado aí, comendo feijão na panela, como um maltrapilho das ruas, que nunca aprendeu modos melhores, e tem o hábito de me lembrar do que vejo, Roberts. É verdade, respondeu Ralph. Acho que me esqueci de trocá-la. Resmungou a senhora Perrine, e agora Ralph achou que estava avaliando suas roupas de baixo. Quando foi a última vez que se lembrou de trocá-las? Estremeço só de pensar, Roberts. Linda noite, não, senhora Perrine? Mais um relance rápido, desta vez para o céu, e de volta para Ralph. Vai esfriar. A senhora acha? Ah, vai. O veranico terminou. Minhas costas não servem para muita coisa além de prever o tempo, mas são muito boas nisso. Fez uma pausa. Creio que a suéte é do Bill McGovern. Acho que é. Ralph concordou, imaginando-se em seguida perguntaria se Bill sabia que a estava usando. Não se surpreenderia nem um pouco. Em vez disso, mandou que ele se abotoasse. Você não quer se candidatar a uma pneumonia, quer? Perguntou, e o franzido de sua boca acrescentou, além de se candidatar ao hospício. Absolutamente não, Ralph respondeu. Pôs a panela de lado, levou a mão aos botões da suéter, então parou. Ainda estava usando a luva pega-panelas da mão esquerda. Não reparara até aquele momento. Vai ser mais fácil se você descalçar a luva, comentou a senhora Perrine. Talvez tivesse passado um ligeiro brilho por seus olhos. Imagino que sim, disse Ralph com humildade. Sacudiu fora a luva e abotoou a suéter de McGovern. Meu oferecimento continua de pé, Roberts. Desculpe, que foi que disse? Meu oferecimento de consertar sua camisa. Isto é, se você puder se separar dela 1 ou 2 dias. Fez uma pausa. Acredito que tenha outra camisa, que posso usar enquanto conserto a que está usando. Claro que tenho, respondeu Ralph. Com certeza, e não são poucas. Escolher uma todos os dias deve ser um desafio para você. Seu queixo está sujo de caldo de feijão, Roberts. Com esta sentença, os olhos da senhora Perrine piscaram para o caminho à frente e ela recomeçou sua marcha. O que Ralph fez então, fez sem premeditar ou compreender. Foi tão instintivo quanto o gesto de cortar que usara anteriormente para afugentar o doutor número 3 de perto de Rosalie. Ergueu a mão que estivera metida na luva térmica e enrolou-a como um canudo em torno da boca. Então expirou com força, produzindo um silvo leve e sussurrante. Os resultados foram assombrosos. Um risco de luz cinzenta desprendeu-se da aura da senhora Perrine como o espinho de um porco-espinho. Alongou-se rapidamente, dobrou para trás enquanto a senhora seguia em frente, cruzou o gramado coberto de folhas e entrou como uma flecha no canudo formado pelos dedos de Ralph. Ele percebeu quando a luz entrou em sua respiração e foi como se engolisse energia pura. Sentiu-se repentinamente aceso como um letreiro de neon ou a marquise de cinema em uma cidade grande.
Uma espécie de boom percorreu-lhe o peito e o estômago. Depois desceu pelas pernas até as pontas dos dedos dos pés. Ao mesmo tempo, chispou para sua cabeça, ameaçando arrancar-lhe o topo do crânio, como se fosse o telhado de concreto fino de um depósito de míssil. Viu raios de luz, cinzentos como um nevoeiro eletrificado, escaparem fumegantes por entre seus dedos. Uma sensação de poder, prazerosa e terrível, iluminou seus pensamentos, mas durou apenas um instante. Seguiram-se outras de vergonha e horror. Que é que você está fazendo, Ralph? Seja o que for isso, não lhe pertence. Você meteria a mão na bolsa dela para tirar parte do seu dinheiro quando ela estivesse distraída? Sentiu o rosto ruborizar. Baixou a mão em concha e fechou a boca. Quando seus lábios e dentes se juntaram, ouviu claramente e chegou a sentir que mastigava uma coisa crocante. O mesmo ruído que se ouvia ao mastigar aipo fresco. A senhora Perrine parou e Ralph observou-a apreensivo quando ela deu meia volta e espiou a Avenida Harris. Não tive intenção, pensou dirigindo-se a ela. Juro que não, senhora P. Ainda estou engatinhando nessa coisa. Roberts? Sim, senhora. Você ouviu alguma coisa? Parecia um tiro. Ralph sentiu as orelhas latejarem com influxo de sangue quente ao sacudir negativamente a cabeça. Não, mas os meus ouvidos já não são o que... Provavelmente o escape de algum carro na rua Kansas, disse desprezando de cara sua desculpa. Mas confesso que fez meu coração parar. Ela retomou seu caminho com aquele andar estranho, deslizante de rainha de xadrez, então parou mais uma vez e olhou para trás, na direção de Ralph. Sua aura começara a dissolver-se, mas ele não teve dificuldade em ver seus olhos. Eram aguçados como os de um falcão. Você está com aparência diferente, Roberts, falou. Mais jovem. Ralph, esperara outra coisa. Me devolve o que furtou, Roberts, agora mesmo, por exemplo. Só conseguiu se atrapalhar. A senhora acha? É muito... Quero dizer obrigado. Ela fez um aceno impaciente com a mão, como se dissesse: Ah, cala a boca. Provavelmente é a luz. Aconselho a você não respingar a comida na suéter, Roberts. A impressão que tenho é que o Sr. McGovern é muito cuidadoso com o que lhe pertence. Pois deveria ter cuidado melhor do chapéu, retorquiu Ralph. Aqueles olhos vivos, que iam mais uma vez se desviando, voltaram a fitá-lo. Desculpe, o que foi que disse? O Panamá, Ralph respondeu. Ele o perdeu em algum lugar. A senhora Perrine examinou a afirmação à luz do intelecto por um momento. Em seguida dispensou-a com um rum. Vá para dentro, Roberts. Se continuar mais tempo aqui fora, vai conseguir morrer de pneumonia. E então deslizou para casa, aparentemente nem um pouco pior em consequência do impensado furto de Ralph. Furto? Estou muito seguro que é a palavra errada, Ralph. O que você fez agora há pouco foi algo muito mais próximo ao... vampirismo, completou Ralph sombriamente. Pôs a panela de feijão de lado e começou a esfregar as mãos lentamente. Sentia-se envergonhado, culpado e praticamente explodindo de energia. Você furtou energia vital em vez de sangue, mas um vampiro é um vampiro, Ralph. É verdade. E subitamente ocorreu a Ralph que não devia ter sido a primeira vez que fizera tal coisa. Você está com a aparência diferente, Roberts, mais jovem. Foi o que a senhora Perrine disse há pouco. Mas as pessoas tinham feito comentários semelhantes desde o fim do verão, não tinham? A principal razão por que seus amigos não o forçaram a procurar um médico é que não parecia haver nada de errado com ele. Queixava-se de insônia, mas era a imagem da saúde. Acho que aquele favo de mel deve ter realmente feito um milagre, dissera Joey Decker num domingo, pouco antes de deixarem juntos a biblioteca. Parecia ter sido na Idade do Ferro agora. Quando Ralph perguntara a que se referia, Leidecker respondera que estava se referindo à sua insônia. Você parece 1000 vezes melhor do que no dia em que eu o conheci. E Leidecker não fora o único. Ralph tinha andado praticamente se arrastando durante o dia, sentindo-se gasto, cansado, abatido. Mas as pessoas não se cansavam de comentar de sua boa aparência, seu ar descansado e jovem. Ellen, McGovern e até Feichepin disseram alguma coisa há umas 2 semanas, embora Ralph não se lembrasse exatamente o quê. Mas claro que lembro. Falou em voz baixa, desanimado. Ele me perguntou se eu estava usando creme anti-rugas. Creme anti-rugas, pelo amor de Deus. Será que já andava furtando a energia vital dos outros naquela altura?
Furtando sem nem sequer se dar conta? É bem provável, disse na mesma voz baixa. Deus dos céus, sou um vampiro. Mas seria a palavra certa? Perguntou-se imediatamente. Não seria possível que, no mundo das auras, chamasse um ladrão de energia de centurião? O rosto pálido e tenso de Ed surgiu diante dele como um fantasma que retorna para acusar seu assassino. E Ralph, inesperadamente aterrorizado, abraçou os joelhos e baixou a cabeça para descansá-la ali.